cadeia ela fala, né? Cabe você estar atento a observar, não é o preso zoando ali, não. É a rotina da cadeia. Porque, na verdade, o sistema penitenciário ele não é uma receita de bolo, né? Ele, na realidade, são ingredientes que, com o passar do tempo, o dia a dia, a rotina ali, cabe a você observar e estudar o que é que está acontecendo. É um silêncio, é um batido de grade, é a maneira como o preso olha para você, é a maneira como aquele preso se comporta perto de você, é a maneira como ele anda, é a maneira como você está realizando o procedimento de revista aqui, ao mesmo tempo que você está revistando e está observando e está vendo ele fatiando o ambiente. Tudo isso a cadeia ela fala para você. É para exemplificar isso aí, conta uma situação que representa, que mostra isso que você está falando, uma situação da João Chaves. Da João Chaves. Uma ocorrência desse tipo, assim, que foi a astúcia, o tirocínio do então agente penitenciário, né? Que Foi o culto. conta aí essa história. Eu não me recordo agora o ano, mas e nem o mês, mas existia uma cela no final, justamente perto dos irmãos, onde eles desenharam uma capela. Muita gente vai se recordar disso aí. Capela bonita, porque tem aqueles que gostam de grafitar desenhar dentro das unidades prisionais, que um belo trabalho que poderia ser aproveitado na rua, mas eles não querem. E aquela capela bonita e muita gente interessada. A fachada de uma capela na pintura na parede. Desenhado na parede, a coisa mais linda. E o interessante é que o slogan da capela tinha que Deus nos abençoe. E a porta da capela era a porta do túnel, que dava acesso para o túnel. Que na realidade ela dava acesso para outra cela que estava desativada e tinha um túnel pronto. E o interessante é que. Peraí, então quer dizer, a fachada dessa capela do culto, na verdade, era a porta para uma cela onde estava um túnel sendo escavado para a turma fugir. E muita gente interessada em participar desse momento, né? Lá no setor dos irmãos. E isso a gente passa a desconfiar. Na época que estava mais à frente interessado, o sargento Sandro, de vasculhar, que estava sumindo muito camarada e a gente, esse pessoal tá sumindo por onde? E fazia a gente, por mais que não tivesse o controle dos presos fechados, porque estava tudo danificado, tudo destruído, mas a gente fazia uma chamada nominal passando por campo, a gente ter noção de quanto tinha. Precisa explicar isso, que nessa altura o presídio estava tão degradado que as celas não fechavam nem a porta, nem nada. Os presos eram mais ou menos. É porque não tinha grade nas celas, era aberto, só tinha as grades principais. Como eu disse, eles não chegaram a destruir as grades principais porque eles respeitavam o pau de fogo. Eles sabiam que lá na frente tinha uma guarda preparada. Se quebrasse ali, ia pra bala. Ia porque era o único portão que dava acesso para chegar na rua. Ali quem segurava era o pau de fogo. Quer dizer, o presídio era a muralha e os agentes penitenciários. E lá dentro. E os PM nas muralhas. E lá dentro era a fauna e a flora lá dentro. Isso era tudo quebrado, danificado. E aí, muita gente interessada em participar desse trabalho e coube a equipe dialogando, conversando ali com homens mais experientes, então, até porque a gente era novato. Então, quer dizer, o que viram foi que o pessoal teve uma iniciativa aparentemente religiosa, os presos evangélicos, né? E daí houve uma onda de conversão. Muita gente querendo participar do culto, como a gente costuma dizer, o culto doméstico, né? Lá na cela, mas... Que é um direito do preso, ter seu a gente, como cristão, a gente desconfia. Rapaz, que salvação é essa tão repentina aí? Jesus está... E que do nada começa a desaparecer e a gente começou a trabalhar em cima disso aí, e trabalhando com informações. Determinada pessoa passou determinada informação, que eu também não vou citar o nome para... Não sei nem se está vivo mais. Preso informante, no caso. Passou a informação se descobrirem que é o cara, até hoje ele morre. A gente vasculhando o setor, nunca desconfiava que eles estavam tendo acesso às celas desativadas, porque existia um portão lacrando elas. E conseguiram improvisar com que elas ficassem fechadas e não tinha como eles terem acesso lá, a não ser pela porta, que Deus nos abençoe. E uma porta bem feita de um jeito que, para retirar ela, por mais que chegou a informação e a gente vasculhou essa cela, não só minha equipe, muitas equipes revistaram até chegar a esse ponto. Mas, na realidade, era o contrário. A porta desenhada da igreja era pro lado externo, não pro lado interno. Você empurrando ela, era você extraindo ela. Era um negócio bem feito o acabamento, que nas bordas dela não era encaixado. Ele era entrando aqui de um jeito que se você empurrasse, não ia. Só eles que sabiam e revestiu com cola e lápis colorido as bordas. Não tinha como a olho nu você dizer Os aqui. Os caras são os artistas mesmo, né? Quando se fala de fuga, de ambientes
aonde eles vão criar para esconder as coisas ou os objetos ou tentar fugir, existem as pessoas especializadas que sabem trabalhar com aquilo ali entre eles, não é qualquer um. E para participar daquilo ali, pelo pouco que eu peguei, conheci conversando com eles, filtrando, nem todos têm acesso ao ambiente para saber, porque eles têm medo de vazar, algum X9. Sim, sim. Só vai ter acesso àquele ambiente onde está sendo feita determinada coisa quem realmente está envolvido, tentando ser beneficiado com aquilo, e aquele que está responsável para fazer a obstrução lá, ou tentar criar um buraco para fugir ou esconder. E quem vazar morre, né? Lei do crime entre eles é complicado. Não tem outra punição. Ninguém vai pegar uma cadeia dentro da cadeia. Os caras É uma legislação paralela que até hoje a gente não consegue entender, nada, não pega nada escrito, mas que eles respeitam e sabem muito bem. E respeita mais do que a legislação Entre normal, ele. né? E é uma legislação, se você olhar direitinho, nacional. Porque presos que vêm de outros estados, que são presos aqui, ou são transferidos para responder por crimes que cometeram aqui, tem o mesmo linguajar e sabe a mesma regra. Você percebe quando ele vai adentrar uma cela, aonde ele já vai retirando a sandália, já sabe como se posicionar com quem falar. Como eu disse, a cadeia ela fala. Acaba você observar o que, é que ela está querendo falar para você. Pois é. Você se antecipar. E daí eu achei interessante na história que você falou, que anteriormente a gente tinha conversado um pouco sobre seitas, assim, vamos chamar assim, satânicas, né? Coisas assim, pactos, coisas tronchas, tem seitas. Ou pelo menos tinha nesse momento. E tinha a ala dos irmãos. Então se espera que os irmãos, né, são evangélicos, estejam arrependidos e tal. E era de lá que os caras estavam cavando o túnel. Buscando a salvação. Buscando a salvação. Deus abençoe, né? Mas é porque, na verdade, o apenado, ele passa justamente isso aí, 24 horas, né? Pensando, ele estuda. Tem até um filme, Rota de Fuga, com Sylvester Stallone, se não me falha a memória, que justamente ele mostra a rotina dentro de uma prisão, e é daquele jeito mesmo. É você ali sozinho, fazendo a chamada, no corredor tendo o suporte, no caso nas antigas era poucos operadores, você tendo o suporte ali para realizar determinadas atividades, e dentro de uma cela são inúmeros, observando você.